Muito bem, gente. Eu, para ilustrar esse tema de hoje, eu vou ler e comentar dois posts, um que já está no livro e outro que está no segundo volume, que está chegando, ele está aí. Vocês lembram que eu fiquei, para quem acompanha, né, eu fiquei um bom tempo prometendo, falando e tudo, né, sobre o lançamento do livro. Chegou uma hora, ele foi lançado, né, e agora eu estou começando a falar do segundo volume, que está a caminho. Ele está em fase de revisão, alguns capítulos estão sendo revisados, mas eu já estou postando coisas do segundo volume, né? Então quando você não tem no post ali trecho do livro Somos Mais Interessantes do que Imaginamos, é porque aquilo ali já é um post do novo, do volume 2, do novo volume, né? Então a primeira parte aqui, o primeiro post a ser lido e comentado, ele faz parte já do livro, do volume 1, e a segunda parte, o segundo post, ele faz parte do segundo volume que ainda vai ser lançado, né? Reciprocidade afetiva. Quanta dor de cabeça e quanta coisa gostosa a gente vive por conta da reciprocidade afetiva. Quando é vivida, quando é percebida e vivida, é uma maravilha. Quando ela é sentida, quando o amor é sentido e a reciprocidade não é percebida, detectada, não é viável, não acontece, é uma dor de cabeça, é uma encrenca, né? E a gente costuma fechar que, bom, se a outra pessoa não está declarando o amor, ou se está de repente dizendo, não, você está enganado, não tem nada a ver, imagina, você está vendo coisa que não existe, não é? Nem sempre isto é verdade. Né? Nem sempre isso é verdade. Às vezes a pessoa está mentindo mesmo, às vezes ela não percebeu que existe um amor ali acontecendo, não é? Às vezes a pessoa está negando por estar fugindo, né? E isso gerou uma frase minha que eu escrevi há muitos anos, acho que mais de 15 anos, que é: não existe amor não correspondido, é sempre uma das partes que está equivocada, não é? Vamos lá, então, eu vou ler e comentar, né? Qualquer coisa que eu for dizer agora, ela vai ser repetida mais tarde, né? Então vamos começar com reciprocidade amorosa, situação muito comum. Como se vive o amor eros quando a outra pessoa não quer vivê-lo com a gente? Amor eros aí, no caso, amor onde tem sexo, né? Entre homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher, né? Inclusive esta pergunta, exatamente como está feita aí, foi feita por uma participante já faz um tempão, acho que faz um ano já, né? O Foco na Fé está com 2 anos e muito já, né? E aí eu acabei escrevendo esse post por causa dessa sugestão, que era uma coisa muito interessante, né? Eu já tinha a frase, mas não tinha discorrido sobre a frase, né? Então aproveitei para fazer. Vamos lá. Não existe amor não correspondido, é sempre uma das partes que está equivocada. Amor entre 2 ou mais pessoas é a resultante de uma afinidade química, para dizer o mínimo. Tem uma afinidade química e existe o amor entre 2 ou mais pessoas, né? Já a viabilidade e a qualidade da relação vão depender de fatores culturais e do preparo das personalidades envolvidas, né? Se aquilo vai dar certo, se aquela relação vai pegar, se o casal vai conseguir estabelecer um vínculo afetivo ali, não é? A viabilidade e a qualidade da relação vão depender de fatores, isto vai depender de fatores culturais e do preparo das personalidades envolvidas, porque às vezes são pessoas de culturas muito díspares, a afinidade cultural, vamos dizer assim, às vezes é quase zero, não é? Então fica difícil, precisa muita superação, muito foco no afeto para transcender-se as diferenças culturais, né? E também, digamos que, e na hipótese mais comum para nós aqui, em que não há tanta desafinidade cultural, é preciso ver a condição, a qualidade, o preparo das personalidades envolvidas para viver esse afeto, esse amor, né? Tem a condição química, aquela afinidade, tem o tesão, tem a atração, tem tudo de bom para viver ali, né? Mas aí esbarra na diferença, nos problemas de ego, obsessão, muito ciúme, muita carência afetiva projetada e transferida para o parceiro ou para a parceira,
Ou seja, são aqueles distúrbios, né, relacionais que um ou outro ou os dois podem ter, e aí a coisa fica complicada para acontecer como relação afetiva de sucesso, né? Se a outra pessoa não quer, se você está sentindo amor por alguém, aí outra pessoa falou que não quer, tá? De duas, uma. Ou a pessoa que não quer, ela percebeu que não há a afinidade química, não há, e por isso ela não quer viver algo que não existe. Então o equivocado aí é você, que quer viver esse amor que não existe. Esse você que eu estou falando é genérico, inclui eu, inclusive, tá? A pessoa pode, por exemplo, estar projetando, você no caso, pode estar projetando uma coisa que não existe naquela pessoa que você diz que está amando. Então você está projetando um negócio nela, está projetando que tem amor. Ela tem aquela cara do amor, etc. Você sente uma coisa, mas não é bem amor, é uma projeção aí no caso. Então se a outra pessoa não quer viver a relação, de duas uma, como eu falei, uma hipótese é essa: você está projetando um amor que não existe na outra pessoa, né? A segunda é, a pessoa que não quer viver este amor, né, ela não percebeu que existe um amor, ou então ela negou entregar-se a um amor que de fato existe, entrou em fuga. Aí o equivocado então seria a pessoa que se nega a viver um amor existente. Mas por que a pessoa vai se negar a viver um amor que de fato existe? Às vezes, gente, a resposta a essa pergunta daria um seminário, não é nem uma palestra, né? Os motivos são praticamente infinitos. Alguns mais frequentes: a pessoa ficou com medo de viver, porque o amor desestrutura. A pessoa entrou numa relação e aquela relação às vezes nem entrou direito, mas está lá naquele flerte, nos olhares, no carinho, na atenção, na conversa, aquela coisa já gostosa, aquele clima, né? A química falando alto ali. De repente, por alguma razão, a pessoa se sentiu ameaçada caso viesse a se entregar a essa relação afetiva. Então ela fugiu, de medo, deu medo. Aquela relação coloca a pessoa em pânico, né? Então ela chega à conclusão, faz uma reunião com ela mesma e com o superego repressor dela, né? E chega à conclusão, sempre equivocada, porque negar o amor é negar vida, é negar respiração, é negar a saúde. Ela chega à conclusão que deve negar aquele amor. Então ela fala: tchau, não vou viver. Imagina, você que está vendo coisa onde não existe, isso não tem nada que ver, pelo amor de Deus, você está equivocada, você é uma obsessiva, você é um obsessivo, você não sei o que, inventa um monte de coisa, você está inventando coisas, você está botando palavras na minha boca, você está inventando uma intimidade, uma proximidade que não existe, porque você não sei o que lá, você, enfim, para mostrar para outra pessoa que aquele amor que de fato existe, não existe. Só que, quando isto acontece, e o amor de fato não existe, a pessoa que está sentindo de fato o amor, fica muito mal. Ela sabe que existe um amor e que o outro está negando. Ela se entregou e está percebendo que a outra pessoa ali está negando, não é? Então dá uma tristeza muito grande, é um abandono. Como isso acontece de uma forma muito particular, isso não é conversado muito em terapia ou em grupo. O legal seria se fosse conversado em terapia, em grupo, desde que o grupo fosse, como é que se diz, amigo de verdade, não amigo da onça, né? Então o que acontece? A pessoa fica muito sozinha, falando: eu acho que eu estou inventando coisa mesmo, nossa, eu acho que eu estou vendo amor ali e não tem. Porque se tivesse, ele ou ela teria, né? Poderia até negar, mas admitiria a existência do amor. Mas a gente não sabe o grau de pressão a que aquela pessoa está sujeita. Pressão externa, pressão do superego repressor, ou as duas coisas juntas, não é? Medo profundo de derretimento, que o amor derrete. Eu escrevi certa vez um post que foi replicado recentemente, que é cuidado ao pedir o amor na sua vida, porque ele desestrutura, ele deixa dar uma bagunçada legal, porque ele vai tirar tudo que é ilusão, e a gente tem um monte de muleta de ilusão, ilusória, para nos mantermos equilibrados em cima das nossas ilusões que nos defendem de nós mesmos, né?
E aí o amor vem e tira tudo isso, a gente cai no chão, só que a gente levanta saudável. Só que a gente não está tão preparado, a sociedade não vive tanto amor assim, a sociedade está muito mais voltada para guerra por estarmos ainda em estado de praga biológica, não é? Então a gente foge do amor, a gente usa muletas, a gente acha que o ser humano é guerreiro, que o ser humano é destrutivo, etc. Um monte de bobagem, não é? E no fundo ficou aquele coração solitário, sozinho, jogado para as traças, né? Carente pra caramba, não é? Enfim, aí quando a pessoa está diante de um amor e que sente que aquilo está chegando, dá muito medo. Eu criei até outra frase também especial para esse momento: amor e tropeção a gente só percebe depois. Tal é a ameaça que o amor traz para a gente, está muito parecida com a de um tropeção. Dependendo do tropeção, né, é bem desestruturante. Então a gente não fala vou tropeçar ali, tropeça. A gente não fala vou amar ali e ama. A gente tem medo quando não está preparado. Quando está preparado, a gente até desvia, não tropeça, mas ama, né? E sabe que aquilo vai derreter, que aquilo vai desmanchar, que aquilo vai desestruturar, vai trazer uma bagunça homérica. Só que a gente vive, a gente se entrega, porque percebe que aquilo lá vai promover um renascimento, né? Talvez a fonte de renascimento mais funda que tem, mais saudável que existe, seja essa, né? Então, voltando à opção número 2, ali, que quando a pessoa, né, ela que não quer viver o amor, você declara o seu amor, ela não quer viver, então ela não percebeu. A pessoa pode não perceber que tem um amor ali, essa é uma hipótese. Não percebeu, não tem muito o que falar sobre isso, ela não viu ainda, né? Ou então ela negou entregar-se a um amor que de fato existe, por essas razões todas que eu passei aqui, né, e muitas mais que eu não falei, né? Ela entrou em fuga. O equivocado seria então a pessoa que se nega a viver um amor existente. O que fazer neste caso? Eu tenho uma sugestão e eu passo essa sugestão de uma forma bem humilde, bem modestinha e tudo, porque funciona em muitos casos não funciona. Não é uma providência líquida e certa, como nada em relação humana, nada é líquido e certo, não é? A gente precisa de um preparo divino para fazer o que eu vou sugerir aqui. Sabe-se que enquanto um não quiser, a vivência não será possível. Mas existe uma atitude que pode ajudar. É atitude, postura, né? Seguida de atos também, né? É preciso ter quase o desprendimento de um mestre ascensionado para se fazer isso sem cair na insistência, na inoportunidade, na inconveniência e por fim estragar tudo com uma postura irritantemente obsessiva. Então, o que eu vou falar agora, gente, me ouçam com jeito, por favor, na hora dos comentários. Quem não entendeu, pergunta direitinho, porque fica limítrofe entre o obsessivo, o chato, e aquela pessoa que simplesmente convive focada no afeto, tá? É limítrofe, né? Com muita sutileza, a sugestão é essa, com muita sutileza, mantenha uma proximidade ou distância saudável da pessoa. E viva o afeto possível entre os dois. Se for uma amizade, vive. Se a pessoa, não, a gente é amigos, não tem nada a ver, de sexo entre a gente, não, a gente é amigo, vive a amizade. Nem que você tenha que dizer, não, olha, talvez você esteja certo mesmo, então vai vivendo amizade. Se for um coleguismo, viva esse coleguismo desinteressadamente. Aí que entra o papo do mestre ascensionado. Como é que você está morrendo de amor ou vivendo de amor ali, né? E você tem que ter uma postura desinteressada. Mas isso é inteligência emocional, você usar a inteligência emocional, você percebe, não deixar a ansiedade tomar conta, ter a certeza de que se é um amor, a ficha cai, né? Vamos lá, desinteressadamente, focado no afeto, sem construir posse ou ansiedade por expectativa, e é aí que entra o tal do desprendimento. Eu até brinco aqui dizendo o Tao, T-A-O, do desprendimento, se é que me entende, que precisa ter uma consciência do todo, do tal mesmo, para viver isso com tamanho desprendimento e proximidade. Uma vez que a consciência ela se dá por contágio, não é? Todo mundo tem uma hora que cai a ficha, não é? Mas ela aconteceu porque você leu, porque você viu, porque você vivenciou, porque você questionou, porque você está aí acontecendo. De repente cai a ficha e você dá um upgrade de consciência e não sabe muito bem qual foi o motivo. Tem vários motivos, não é?
Então, uma vez que consciência se dá por contágio, existe a possibilidade de, no convívio, você está convivendo com aquela pessoa que você ama, como amigo, porque ela entendeu que é sua amizade, e você está respeitando, sem obsessão, você está ali como amigo. Então, apostando na ideia de que consciência se dá por contágio e na ideia de que você percebeu que existe de fato um amor ali, ela que não percebeu, ela não percebeu que tem um amor, você sabe que tem um amor. Então você fica ali, fica frio, fica quente, amor, não é? Fica ali na sua, fica tranquilo, vai vivendo essa amizade. Existe a possibilidade de, no convívio, cair a ficha para a pessoa que não está percebendo que aquele amor de fato existe, né? Então, aos poucos, a existência da química nesse convívio de amigo, de colega, do que for, aos poucos a existência da química pode se revelar para ela. Poderá se revelar, ela poderá não perceber, aí ela poderá até não querer ver, aí já é fuga, ela percebeu, está fugindo, mas se ela, na melhor das hipóteses, na saudável das hipóteses, ela não percebeu que tem a química, então você vai convivendo, você vai conversando, você vai falando e a química vai se mostrando, né? Porque tem o feromônio, né? Tem a emissão do feromônio, são hormônios, né? Que passam de um para o outro de uma forma invisível, né? Você estando perto da pessoa de um jeito que não encha a paciência dela, que não seja forçar barra nenhuma, você fica lá. Porque se existe uma química ali, então há a possibilidade imensa dessa química se manifestar para os dois. Não se manifestou para ela por alguma razão, manifestou-se para você. Continue, fica na sua, presente ali, sendo você, né? Quanto tempo demora para cair essa ficha? Aí é a pergunta, obviamente a pergunta que vem em seguida é: mas Arli, quanto tempo demora para acontecer? Eu vou ter que ficar 20 anos do lado da pessoa? Às vezes 25, né? Tem gente que eu já cuidei de pessoas, já atendi pessoas que esperaram 15 anos por uma pessoa. Deu certo. Tem gente que espera 40 e não dá certo. Não estou dizendo que isso, né? Por isso que eu falei, precisa ir com muita humildade, com muito jeitinho, né? É impossível saber racionalmente, intuitivamente, desde que a pessoa esteja em estado de desprendimento, ou seja, você que está amando está em estado de desprendimento, é possível alguma percepção desse timing. Você vai percebendo que a outra pessoa e você estão mais soltos, mais próximos, né? De qualquer forma, é um excelente treino para se aprender a cultivar um amor existente, mas ainda não percebido. Cultivar um amor existente, mas ainda não percebido, é um treino maravilhoso. Você tem que fazer isso com muita entrega, com muita generosidade, é uma generosidade profunda. Você vai crescer como pessoa, você não tem nada a perder. E se tem um tanto de ansiedade aí em você, você vai com certeza vai ter bons treinos para superar essa ansiedade. Nós começamos as nossas vidas amorosas muito cedo. Se não nos dispusermos a vivenciar os amores que nos aparecem, ou seja, não ficar com aquelas frescuras, mas eu quero uma mulher que seja assim, 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 assado, desse jeito, tal classe social, que tenha não sei o quê, ou a mulher dizer, eu quero um homem que seja assim, assim, assado, com tal classe social, tal patrimônio, tal... Nossa, você não quer um amor, você quer um amor dentre outras coisas, então aí não reclama se demorar muito, ou se até de repente não aparecer, né? E às vezes aparece, você põe fora, você manda embora, porque não tem um outro elemento que é importante para você. Aí você vai medir o que é mais importante para você, se é de repente esse outro fator que não é o amor, ou se é mesmo o amor, né? Se a gente não se dispuser a vivenciar os amores que nos aparecem, sem ficarmos exagerando nos filtros morais, estéticos, materiais, nós não aprenderemos nunca a viver o amor. Então, gente, aí eu desejo, eu sugiro, é por isso que existe o foco no afeto, por essa e entre outras razões, muito foco no afeto, porque não existe, como estamos em estado de praga biológica, não faltam motivos que a sociedade elenca e expõe na mídia e por aí afora, e mesmo nos contatos pessoais, não faltam elementos usados para bloquear a vivência amorosa. A sociedade tal como está, como nós estamos em sociedade, em estado de praga biológica, ainda estamos nesse estado, não é amor, é subversão.
todo mundo sente muita falta porque não tem, a gente não está vivendo, a gente não tem uma licença, completando a frase, não tem uma licença, entre aspas, social para se viver o amor. Ah, eles estão se amando e tal, e aí, quando é que vai casar? Quando é que vai ter filho? Porque é funcional, é para funcionar, não é? Amor no social não é feito para viver. É para juntar, para procriar logo, para gerar mais consumidores. É funcional, né? Ninguém faz bem feito aquilo que não faz muito, com foco no afeto. Então, a minha sugestão é vivenciarmos o amor sempre que ele aparecer. De preferência, e que torçamos para que apareçam muitos amores. Para que a gente se conheça. Na medida que a gente vive um, vive outro, vive outro, vive outro amor, você se conhece mais, você não para de se conhecer nunca. A não ser que você ache o grande amor da sua vida, aquela alma chamada de alma gêmea, mas que é muito mais do que isso, uma réplica da sua, uma coexistência sua, aí pronto, você tem aí você é mestre e discípulo da melhor pessoa do mundo para você, o que não descarta você ser mestre e discípulo de outras pessoas, mas com as outras você vai aprender outras coisas. Amor é ali, né? Se você achar essa pessoa muito especial, né? Mas enquanto não, você vai vivendo o amor na medida que ele aparece. Ah, mas eu tenho um sonho, porque eu vi um filme, etc. Nossa, sonho de consumo amoroso todos nós temos. Agora, a gente não está apto a viver este amor enquanto a gente não viver, enquanto não souber viver. E a gente só sabe viver quando viveu muito, quando viveu bastante. Qualquer coisa que você sabe fazer bem, lembra bem, é porque você fez muito, você praticou muito, não é? Então, dessa forma, eu encerro o primeiro post aqui, né, o comentário, e agora o segundo eu entendo como mais importante, que é o sagrado e o segredo. O segredo. Eu insisto muito em falar do segredo, porque algumas pessoas que não perceberam a preciosidade, a necessidade em primeiro lugar e a preciosidade do segredo ainda torcem o nariz porque tem aquele impulso de sair contando para o mundo todo que está vivendo um grande amor, mas não percebe que está todo mundo doente. Raríssimas exceções não estão doentes, pessoas, né? Então, quando você sai na rua, eu estou com 4 trilhões de euros na minha conta bancária, sai contando para todo mundo, você vai ver o que te acontece. O amor é mais ainda, as pessoas querem muito dinheiro para terem na ilusão de terem um grande amor. Quando você tem um grande amor, você é o arquitrilhardário, não tem elemento de comparação com o patrimônio material para dizer o quanto você é rico se você está vivendo um grande amor. Vamos lá então, fazer a leitura do post e comentário. É uma historinha. Esse post aqui ele foi feito contando uma história. Eles se encontraram na vida, inesperadamente. Custaram acreditar que o que estava acontecendo era uma coisa tão linda e encantadora de verdade. Passaram umas semanas perturbados por um estado de confusão muito louco, do tipo, peraí, isso existe mesmo? A gente sabe que a gente está inventando uma coisa que não existe? Em seguida eles passaram uns dias entre a negação e o êxtase. Ora negavam, ora desfrutavam do êxtase amoroso. Não, isso não pode estar acontecendo, é um delírio de carência. E em outro momento, meu Deus, que coisa maravilhosa. Meu Deus, não sabia que isso existia. Que coisa incrível, que coisa planificante. Eles já não esperavam mais nada do amor até então nas suas vidas. Chegou uma hora em que, de tão encantador o que estavam vivendo, eles se entregaram ao que estavam sentindo, sem freios, sem racionalizações, sem censura e sem julgamentos. Bom, isso aqui não sei quanto vai durar, mas está bom demais, está maravilhoso, vou me entregar, vou viver mesmo, vamos viver. E passaram a viver sem restrições essa comunhão maravilhosa. Eles estavam vivendo um amor infinito, mágico, perfeito. Depois dessa decisiva entrega, eles viveram as primeiras semanas de puro encantamento. Puro encantamento. Eu não estou falando aqui, gente, fazendo parênteses, de ilusão, de invenção de coisa. Não, é um encantamento mesmo. Ali não tinha nada de delírio. Estavam vivendo um encantamento. Tudo aquilo que sempre tinham escutado sobre o amor durante a vida se esvaziou de significado ou ficou ridiculamente pobre perto do que estavam experimentando.
Eles notaram que o mundo falava, quando o mundo falava de amor antes, né, falava apenas das migalhas e dos restos daquele banquete que eles estavam naquele momento vivendo com plenitude. Quando olhavam para os demais amores, entre aspas, dos seres que não estavam vivenciando aquilo, eles oscilavam entre o dó e a compaixão. Amores entre aspas, quando eles olhavam os amores em volta, né? Tamanha a pobreza que eles viam, principalmente se comparada com o que estavam vivendo. Era como se estivessem vivendo aqui, porém paralelamente numa outra dimensão. Bem aos poucos, imperceptivelmente, a ingênua necessidade de inserção deste encanto nos contextos externos aos dois, não é? Bem aos pouquinhos, sem que eles percebessem, essa ingênua necessidade, aquela necessidade de, vamos falar para fulano, vamos falar para ciclano, e não sei o que, né? Contextos sociais, né? Somada a uma certa culpa de estarem tão felizes em comparação com o que estavam vendo com os outros, né? Essa ingênua necessidade foi dando lugar à necessidade de divulgação do que estavam vivendo, na ingênua esperança de que assim as demais pessoas viessem a alimentar alguma esperança de que um dia o amor estático do êxtase bateria às suas portas, tornando as pessoas mais felizes desse mundo, por ilusão. É muito a vontade de dividir, isto é inato na gente. Quando não estamos em estado de praga biológica, ou quando a praga biológica não é tão intensa, o nosso estado de praga biológica não é tão intenso, você vai numa tribo de índio, você leva lá uma coisa gostosa para comer, se você leva um montão, a primeira coisa que ele vai fazer é distribuir para todo o pessoal da tribo. Ele se sente como parte de um todo, de um grupo, não é? Aqui não, você chega com uma coisa muito gostosa e nova para comer, a pessoa pega tudo para ele e vai vender bem caro para os outros, né? Então eu vou ler esse parágrafo aqui, muito importante, porque é aí que a coisa pega, gente. É aí que estraga, aí que começa a apodrecer, né? Bem aos poucos, imperceptivelmente, a ingênua necessidade de inserção deste encanto em contextos externos aos dois, nos contextos sociais, somada a uma certa culpa de estarem tão felizes em comparação com os outros, foi dando lugar à necessidade de divulgação do que estavam vivendo, na ingênua esperança de que assim as demais pessoas vivessem o que estavam vivendo, ou tivessem pelo menos a esperança de que um dia poderiam viver. Poxa, eles estão vivendo, eu posso viver um dia, não é? Um outro motivo que está muito associado a essa vontade de divulgação, para quem está em estado de praga biológica, é a vaidade. Eu estou vendo, eu estou vivendo, estou feliz e você não está, corte os pulsos, né? Tem muito disso também, nessa parte da vaidade, do exibicionismo, né? E aí se ferra depois, né? Neste ato, eles se depararam com o gradativo esvaziamento da magia que os envolvia. Não perceberam isso logo de cara, demorou, porque a magia, quando ela vai acabando, a gente não percebe, caiu 2% de magia. Não, a gente vai perceber quando caiu 50%. E aí não sabe por que foi, né? Não perceberam isso logo de cara, demorou o suficiente para secar o encantamento. Até que um dia eles acordaram do que passaram a chamar de sonho. Ou seja, aquilo que eles estavam vivendo, o encantamento, aquilo foi secando por consequências da exposição, que eles lembram e falam, nossa, aquilo era um sonho, aquilo não era realidade, aquilo era um sonho. E tudo virou lembrança, virou música, virou pintura, virou filme, virou dança, virou passado. O mais não cabe no menos. Eu estou vivendo uma relação amorosa plena, maravilhosa, uma coisa gigantesca. Como é que eu vou querer dividir ou achar que alguém vai perceber e entender? Alguém que está ali do lado, numa carência, numa miséria afetiva terrível, não vai entender isso, não vai saber como ter acesso. Dinheiro é fácil, porque na mão do dinheiro a pessoa entende a dimensão do dinheiro. Agora o afeto não, porque requer um processo interno de entrega. É uma coisa muito complexa, né? Então mais não cabe no menos, não adianta querer divulgar. Não vai acontecer a divulgação. Vai acontecer de botar o outro lá em estado de mais fome ainda. Ou não vai entender o que você está falando, vai achar que você está louco.
Há uma força misteriosamente imbatível no segredo. E nesses casos ela é mais forte ainda. Muita gente sabe disso. Se você quiser colaborar para que uma determinada coisa não aconteça ou que seja interrompida, divulgue-a. Fala para os 4 cantos. Se não, vive essa coisa em segredo. O segredo, ele ajuda a semente a brotar, a frutificar. E a divulgação ajuda a matar essa semente. Isso foi sempre muito conhecido quanto à declaração pública de patrimônio material. É o que eu estava falando agora há pouco. Ninguém sai por aí contando tudo que tem, porque sabe que poderá ser roubado. Engana-se profundamente quem acha que isso não pode acontecer com a felicidade amorosa. Quem está morrendo de inanição afetiva comporta-se de uma forma voraz em relação a quem está se fartando em um banquete amoroso. Existe sim roubo e saque de energia. Lamentavelmente as vítimas só os percebem depois que foram subtraídas. Subtraídas também, né? Quando você conta uma coisa que o outro não sabe e não entende o que é, ele fica apenas com o que você está sentindo em relação à coisa de que está falando. E se essa coisa é inacessível para ele, ele lamenta e ou inveja. Por isso tudo e muito mais que é indizível, o segredo do amor, pelo amor de Deus, o segredo do amor é o segredo. Nesse estado de praga biológica em que a gente ainda está. O segredo do amor é o segredo. Viver um grande amor beneficia até mesmo quem nem o conhece. Quem nem conhece o amor. Ah, mas é tão bom divulgar para as pessoas entenderem, eu contamino o amor quando eu falo do amor. Tudo bem, você pode falar de amor, mas não do seu. Se você está na sua casa fazendo amor com uma pessoa que você ama e com quem você vive um grande amor, este amor maravilhoso, esse encantamento absurdo, só de estar ali praticando o amor, sentindo, trocando o amor, seja fazendo amor, seja abraçado, seja, enfim, em comunhão amorosa, você está beneficiando, chute, mas eu acho que a cidade inteira, eu sinto melhor do que eu acho, eu sinto que a cidade inteira, a comunidade inteira, já que nós somos uma relação orgânica, mas principalmente quem está ali do lado, seu vizinho, o pessoal da esquina e de mais 2 esquinas, o quarteirão, o bairro, o distrito, o município, a cidade, o país, o mundo, não é? Os humanos, desta e de outras dimensões também. Então não precisa, para isto não precisa sair divulgando, contar a sua relação amorosa, só se for por vaidade. Por caridade não precisa, basta viver integralmente, inteiramente. Aqui, gente, eu quero acrescentar um detalhe. Quando você começa a viver uma relação amorosa, você conhece uma pessoa muito interessante, preserve aquele contato, aquele fenômeno, de todas as formas possíveis e impossíveis. É segredo total. Se, por exemplo, você está na mesma família, né, você sei lá, você tem lá um contraparente, não sei o que frequenta o churrasco de todo fim de semana, você está convivendo com a pessoa, você se encantou, a pessoa se encantou também, vocês estão começando a viver um encantamento, boca de siri. Não fale nada ali na proximidade das outras pessoas. Sobram pessoas que acreditam piamente que o amor não existe, porque se ela não viveu o amor, aquilo não existe. Se a pessoa não está vivendo a coisa, aquilo não existe para ela. Isso que a gente não entende quando está vivendo o amor, porque na hora que a gente está vivendo parece que todo mundo está entendendo o que eu estou sentindo. Não está. Mesmo quem já está vivendo o grande amor está vivendo de um outro jeito. Então, inveja é o sentimento mais burro que a gente pode ter, porque a gente não sabe de verdade o que outra pessoa está sentindo, vivenciando ali, né? Então, o segredo, só você e a pessoa sabem o que está acontecendo ali, a intensidade. Mesmo assim a pessoa está vivendo, você para ela é uma coisa e ela para você é outra coisa. Existem muitos pontos em comum. O que você vive numa relação amorosa de muito encantador e grandioso é que os dois são muito, muito grandes e importantes um para o outro. Mas esteja certo, o que você é para a pessoa é diferente do que a pessoa é para você em muitos aspectos, não vou dizer em todos. Essencialmente na alma aquilo lá é um amor, aí é a mesma coisa, energia,
uma comunhão energética, né? Então, gente, pelo amor do amor, pelo amor do amor, para que ele exista, para que ele viva, para que a gente possa não só ficar saudável e sair um tanto do estado de praga, mas para que a gente possa divulgar o amor da forma possível, divulgável, que é vivendo o amor, falando de amor. Tudo bem, não falando do seu, tudo bem, né? Fala do amor, é uma música, aquilo toca você, aquilo é ótimo, maravilhoso, mas não é a sua situação pessoal íntima. Isso aí não vai esclarecer nada, ao contrário, vai trazer mais problemas, né? Então, eu desejo a vocês boas vivências amorosas e que que você saiba guardar o segredo pelo maior tempo possível, né? Nas perguntas e comentários a gente vai falar mais sobre os detalhes de como guardar o segredo, por que guardar, de como é que faz, até o limite disso e tudo mais, né? Bom, muito bem, vamos passar agora para a nossa segunda parte do encontro, que é o nosso momento de meditação, de introspecção, de autoconhecimento. Em seguida a gente volta aqui para fazer os comentários, as perguntas.